Bem-vindo a mais um ciclo de estudos da Universidade Movimento Era de Cristal. Eu sou Alexandra Lopes e estou aqui para conversar com vocês hoje neste ciclo de estudos a respeito de sono. E quero explicar por que eu estou insistindo tanto neste assunto. Eu estou insistindo nesse assunto porque, para a gente entrar em assuntos mais profundos, como experiências fora do corpo, sonhos lúcidos, viagem astral, a gente precisa falar da qualidade do sono. E eu quero entrar nestes assuntos porque nós vamos falar de experiências em outra dimensão, sobretudo na quinta dimensão. Mas você precisa cuidar primeiro das coisas que estão mais próximas da terceira dimensão física, e isso significa o seu corpo. E um dos aspectos muito importantes que regulam a saúde do nosso corpo é justamente o sono. E é por isso que nós vamos, em 3 vídeos, falar dos aspectos básicos aí. Melhora de qualidade do sono e melhora de performance, insônia e também aqueles casos, num vídeo separado, de pessoas que precisam dormir melhor em menor quantidade de tempo, seja porque trabalham em turnos, trabalham à noite, tem poucas horas para dormir, tem crianças pequenas, bebês em casa, pessoas doentes, enfim, ou estão numa fase de trabalho que justifique ficar muitas horas sem dormir. Então, nós vamos abordar isso. Você precisa corrigir a sua capacidade de dormir bem, se ela não for adequada, e precisa melhorar se já é adequada. Então, nós vamos abordar esse assunto porque nós precisamos dar um passo além, que é falar sobre experiências fora do corpo, que acontecem sobretudo quando nós estamos dormindo, para depois disso falar sobre comunicação e experiências e vivências na quinta dimensão. Então, vamos cuidar do sono? Vamos? Bora começar este vídeo. Você quer dormir melhor? Bom, você não está sozinho. Como civilização, nós somos o grupo mais exausto, sobrecarregado e mal descansado da história. E isso faz mal para a nossa saúde, para a nossa aparência e para o nosso desempenho no trabalho, sem falar da parte energética. Pior, enganar o sono, pular sono, ficar noite sem dormir, não melhora em nada a nossa performance. Ao contrário, quanto mais nós dormimos, melhor performance nós temos. Para entender o mecanismo do sono, são muitas e muitas informações. E porque são muitas e muitas informações, nós produzimos um material escrito para este ciclo de estudos do sono. Os membros do clube do canal têm este material escrito disponível gratuitamente assim que a série termina. Mas, se você não é membro do canal, você pode ter acesso a este material lá na Amazon, ok? Depois ficam os endereços aqui na descrição do vídeo para que você tenha acesso a isso. Por quê? Não dá para a gente colocar em pouco tempo todas as informações de pesquisa. E eu tenho que lembrar que eu não sou especialista em sono, eu não sou da área médica, mas eu reuni aqui informações importantes e pertinentes ao nosso desenvolvimento energético e à nossa melhoria física. Então, todos os ciclos de estudo, eles são resultado de pesquisas e de observações pessoais e também de experiência em relação ao que eu ouço de outras pessoas. Muito bem. Sendo que a gente dorme muito pouco e a gente tem motivos para isso, muitas vezes não é possível mudar a quantidade de horas de sono. Mas, para entender por que é necessário e por que os especialistas sempre falam que é necessário dormir 8 horas por dia, porque essas 8 horas, elas são uma média dos ciclos de sono. Então, quantos ciclos de sono nós precisamos para descansar o nosso organismo, a nossa carapaça biológica? Nós precisamos de 5 a 6 ciclos de sono. Um ciclo de sono é uma rodada completa das 5 fases do sono.
Isso está no nosso material escrito, mas você também pode pesquisar na internet quais são as 5 fases do sono. Uma das fases do sono é o sono REM, do movimento rápido dos olhos, que é a parte mais importante. É a parte que reorganiza aí os nossos neurônios, reorganiza o nosso cérebro e é onde nós temos experiências também extracorporais. Isto representa 20% do ciclo. E quanto dura um ciclo? Cerca de 90 minutos. Se a gente fizer uma conta rápida aí de 90 minutos vezes 5, a gente vai ter 450 aí, e daí isto dividido por 60 vai dar 7 horas e um pouquinho. E é por isso que se fala que a gente precisa dormir 8 horas por dia. Por quê? Entre um ciclo e outro, nós acordamos. Então, nós acordamos várias vezes durante a noite. Então, você que começa a pensar na sua qualidade de sono, tem que ter em mente que você fala assim, eu dormi uma noite muito estranha, eu acordei várias vezes. Nós acordamos entre cada ciclo de sono. Você só está tendo a percepção disto. Não interessa se você acorda várias vezes durante a noite. O que interessa, e daí se vira, se mexe e tal. O que interessa é que os 90 minutos de média de um ciclo de sono sejam bem aproveitados. Nestes 90 minutos que dura um ciclo de sono, uma rodada completa das 5 fases, você precisa ter uma imersão profunda. É isso o que importa. Com menos de 5 ciclos, a gente não pode considerar que tenha tido uma boa noite de sono. A gente vai acordar cansado, vai acordar estranho. E é por isso que a gente tem que prever um horário para dormir de no mínimo 7 horas. Infelizmente. Infelizmente, porque tem gente que gostaria de dormir menos. E tem gente programada geneticamente para fazer isso. É incrível, mas tem. Então, neste vídeo aqui, nós vamos falar de melhorar a qualidade de sono para quem já dorme, porque insônia é um capítulo à parte. E nós vamos ver insônia no vídeo à parte, que é o próximo vídeo deste ciclo de estudos, tá? Então, agora nós vamos tratar de quem dorme e precisa melhorar a sua qualidade de sono. Este não é um vídeo para as pessoas que tem insônia ou distúrbios sérios de sono, que nós vamos falar no próximo vídeo e também aprofundadamente no material escrito, ok? Este assunto, ele está misturado com o assunto da pineal, porque quando a gente falou no ciclo de estudos da pineal a respeito de descalcificação, de melhoria na pineal e tal, a gente falou do sono. E tem um dos vídeos que é luz e sono, é um dos vídeos da série. Então, você também pode se beneficiar daquele vídeo ali para pegar mais algumas dicas que daí estão relacionadas à pineal, tá? Agora, nós vamos falar sobre alguns truques, algumas dicas que funcionam para a maioria das pessoas que já dormem. E claro que isso se mistura com o que eu acabei de falar, que é o assunto da pineal. A primeira coisa é que a preocupação com dormir gera um não dormir. Então, se você tem um relógio no seu quarto e fica conferindo que horas são, eu não dormi o suficiente e eu preciso acordar cedo, isto causa ansiedade e isto tira o seu sono. Então, tirar os relógios do quarto, relógio, mesmo que seja um relógio mecânico, tirar os relógios do quarto e não se preocupar com que horas são, é uma coisa importante. Uma dica valiosíssima para quem tem dificuldade de acordar e relacionando isso com o relógio é deixar o seu despertador fora do quarto. E não, se é um celular, não programar o seu celular para parar de tocar. Para aquele modo toca 5 minutos, não, deixa ele tocando, porque daí você é obrigado a levantar e desligar o despertador. Isso te força a levantar, tá? Então, de qualquer maneira, falando em relógio, você precisa ter, assim, tranquilidade para dormir e não ficar conferindo o horário. Você vai acordar, até porque você já programou seu despertador e você programou alguma coisa que é mais importante que seu despertador, o seu subconsciente. Quando a gente... olha o exemplo.
Você já passou por essa situação de ter uma viagem marcada e você não pode perder o seu avião, o seu ônibus ou o táxi que está te esperando ou uma carona que você vai pegar e você marcou ali para um horário que não é um horário normal e você fica acordando várias vezes antes disso, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, achando que você vai perder a hora? Então, programa o seu subconsciente antes, tira o relógio do quarto e dorme. Vai dar certo. Vai dar certo. A programação do sono, ela é muito importante. O que é a programação do sono? É manter uma frequência. Frequência na hora de dormir e frequência na hora de acordar. Estudos comprovam que pessoas que deixam o fim de semana para tirar o sono atrasado, então aí elas acordam todos os dias às 6 horas da manhã. Mas no fim de semana, elas se dão ao direito de dormir até às 10. Sábado e domingo fazendo isso compromete o resto da semana. Na segunda-feira, parece que o ciclo começa de novo em termos de rotina. Então, 2 dias fora da rotina atrapalham a rotina dos outros 5 dias. O que eu estou querendo dizer com isso? Que no fim de semana você precisa acordar às 6 da manhã? Talvez seja legal você acordar às 6 da manhã, tomar o seu café, comer alguma coisa, fazer alguma atividade em meia horinha e voltar para a cama, porque isto vai fazer com que os outros 5 dias da semana se mantenham na normalidade sem sofrimento. Este é um grande truque para que você não sofra na segunda e na terça-feira. Daí, na quarta-feira, você já está bem, 6 horas da manhã, você já está completamente desperto. Quinta, sexta, sábado, você quebra o ciclo. Então, mantenha o ciclo de rotina de dormir, horário de dormir e horário de acordar. É claro que nos finais de semana a gente também vai dormir mais tarde, por isso a gente acorda mais tarde. De qualquer maneira, seria interessante que você conseguisse tirar sonecas aí durante o dia para compensar. Mas não deixe de acordar na hora certa também no sábado e no domingo. Faz alguma coisinha rápida de até meia hora e volta para a cama para dormir. Inclusive, essa segunda etapa de sono vai ser muito mais confortável para você. Terceira dica, quanto mais luz do dia você obtém, já falamos isso no ciclo de estudos da Pineal, melhor é o seu sono, por causa da melatonina. Então, numerosos estudos mostram que obter luz natural é uma das principais técnicas para dormir melhor. Se você trabalha numa empresa que tenha um escritório com luz artificial e tudo fechado e janela espelhada e tal, tire alguns momentos do dia, 2 minutos, descer, pegar uma luzinha natural e voltar para sua sala. Então, o tempo que você usaria para ir ao banheiro, o tempo que você usaria para se deslocar de um departamento para o outro, dá uma fugidinha e pega a luz do sol. Ou simplesmente, se não é o caso de ter um ambiente completamente fechado, vá até a janela, abra a janela e pegue luz solar. Tanto faz se isso é no começo da manhã ou à noite, tanto faz se é um dia nublado ou não. A questão é a luz do dia. A luz do dia estimula a produção da melatonina, que depois vai fazer você dormir melhor. Outra dica, pessoal do café, e eu me incluo nisso, eu sou maluca por café, mas eu limito a minha ingestão de café até um determinado horário do dia, tá? Então, assim, 6 horas antes de dormir, e aí isso está ligado com a sua rotina de horário de dormir, você vai programar pelo menos 6 horas antes disso para parar de tomar café. Muitas pessoas têm um hábito de não jantar e tomar um lanche apenas à noite, e este lanche pode incluir um café com leite ou pode incluir também alguma outra bebida, um chá, que às vezes parece inofensivo, ou um café, um chocolate, que tem cafeína. Então, olha só, refrigerantes que contêm cafeína. Então, não adianta parar o café e não tirar as coisas que têm cafeína. Limite a sua ingestão de bebidas ou coisas, balinhas e coisas com cafeína 6 horas antes de dormir, tá? E aí você tem que programar a sua rotina de sono. Bom, aí assim,
Existem algumas tecnologias que parecem melhorar a sua qualidade de sono. E eu vou falar delas porque elas existem, mas eu não estou recomendando por uma outra questão. E aí, mais uma vez, eu vou ter que falar do ciclo de estudos da Pineal, onde nós temos aí um vídeo falando sobre luz e sono. Então, por exemplo, audiolivros. Ouvir uma historinha antes de dormir pode te fazer pegar no sono mais rápido. Bom, tudo bem. Só que para ouvir um audiolivro, você precisa de um celular ou de um gadget ou de um leitor ali, sei lá, qualquer um Kindle que tenha audiobooks. E aí, isto vai estar interferindo com a questão da luz azul. Então, você troca 6 por meia dúzia. Você pode adormecer com este audiobook, alguém lá na sua orelha, contando uma historinha. Só que, por outro lado, você tem o malefício de estar com um eletrônico ao seu lado, atrapalhando sua qualidade de sono. Então, pode ser uma saída para acostumar a dormir, mas assim que você se acostumar a dormir num determinado horário, tire esta muleta, porque ela não é boa na questão de ser um eletrônico do lado da sua cama. E claro que se você tiver que desligar e levar para um outro ambiente, você vai acordar e perder o sono. Então, não faz nenhum sentido. Isto vale também para vários aplicativos que tem no celular que induzem aí ao sono. Isso pode ser base em ondas, que alteram o padrão cerebral, isso pode ser uma música relaxante, isso pode ser tanta coisa, pode ser aplicativo mesmo que mede a sua qualidade de sono quando você entra no sono profundo. O benefício que isso traz tem uma contrapartida, que é você ficar em contato com o equipamento eletrônico ao lado da sua cama enquanto você dorme, e isso te prejudica outras funções do seu corpo. Então, eu não acho que seja uma boa troca. Mas se você precisar disso para conseguir estabelecer uma rotina, ok, utilize. Tem muita indicação, tem algumas indicações no material escrito, e você também pode fazer sua pesquisa pela internet. Técnicas de distração também podem ser úteis. O que são técnicas de distração? Resolver problemas lógicos e matemáticos antes de dormir, revistinha de sudoku, palavra cruzada, mas em papel, gente. Vai na banca de jornal, prestigia aí a pessoa que ainda tem uma banca de jornal, uma livraria, uma papelaria, e faz umas brincadeirinhas antes de dormir para distrair o seu cérebro. Por quê? Grande parte do problema de não pegar no sono rapidamente, mesmo para as pessoas que já dormem, não estou falando aqui da insônia, é que elas começam a pensar e ruminar coisas ou do dia seguinte. Então, para evitar isso, a gente pode tentar se distrair. Às vezes a leitura para mim super funciona. Eu leio de 15 a 20 minutos antes de dormir, todos os dias, e isso funciona muito bem. Mas às vezes eu estou também desconcentrada para a leitura, então eu pego aí uma atividade para fazer que use o meu cérebro e que daí ocupe o cérebro e ele para de pensar em outras coisas, porque às vezes a leitura te remete a questões pessoais, né? Você lê uma frase do livro ali, você pensa numa questão que está com você, que você precisa resolver, ou num problema, enfim. Então, quando eu quero evitar esse tipo de coisa, eu me utilizo desses jogos. Só que quando a gente fala aí das distrações, para reduzir também esta ruminação mental e este pensar no que se fez no dia e no que se tem que fazer no dia seguinte, é muito importante que você, antes de dormir, seja na cama, ou seja, antes de chegar ao seu quarto, que você sente com a sua agenda, o seu diário, o seu celular onde você faz anotações, um caderno que você vai destacar para isso, faça um balanço do seu dia e programe o dia seguinte, porque daí você libera o cérebro. Então, coisas para resolver amanhã já estão definidas. Coisas de hoje que eu quero anotar, impressões ou coisas, sei lá, referentes ao dia, gastos, o que eu fiz, registrar, eu precisava registrar isto, faça naquele dia. Leitura de celular, de rede social, de coisas assim, tem que ser deixada para no mínimo 2 horas antes de dormir.
Então, 2 horas antes de dormir, você vai desligar o seu celular e o seu computador. E depois vai ficar no modo analógico até dormir, tá? Modo analógico total e completo. Bom, se você não conseguir evitar, no máximo, um filminho ou uma televisão, porque sim, né? Porque sim. Ideal é que você pare suas atividades e vá reprogramando o seu cérebro para dormir 2 horas antes. Agora, celular, rede social, internet, computador, 2 horas antes mesmo, tá? Até que você se habitue a tirar sua televisão 2 horas antes de dormir. Eu não sei se você vai conseguir, eu às vezes consigo, às vezes não consigo. Tá, mantras, orações e mandalas. Bom, mandalas imaginadas na sua cabeça. Então, fechar os olhos e criar imagens, fazer as suas orações, falar algum tipo de mantra, mesmo que não seja um mantra que pode ser uma afirmação pessoal para você, um mantra que pode ser alguma frase importante na sua vida, e mantra é sempre uma coisa repetitiva, então isso pode te induzir a melhorar o seu sono. Comer bem agora, este comer bem é comer bem ao longo do seu dia. E existem alimentos que favorecem aí o triptofano, a serotonina e a melatonina. E que alimentos são esses? Ovos, queijos, salmão, sobretudo, tá? Triptofano não é produzido pelo nosso organismo. Serotonina e melatonina, sim. Então você põe uma carga externa disso na sua alimentação, mas seu organismo também produz. No caso do triptofano, não. E triptofano super ajuda a gente a dormir, dentre outras coisas. O triptofano é importantíssimo. E o triptofano a gente não produz, mas a gente recebeu o triptofano para que o nosso cérebro se desenvolvesse através do leite materno, que é o veículo de liberação de triptofano para os bebês. Então, talvez consultar um especialista na área de vitaminas ou um nutrólogo ou seu médico para saber se você não foi amamentado, principalmente, se você precisa de uma carga extra aí de triptofano. O triptofano está ligado, a ausência de triptofano está ligada a muitos distúrbios cognitivos, por exemplo, falta de atenção, falta de memória, aí, assim, problemas relacionados à aprendizagem e à concentração e à memória. Exercício físico, fazer exercício físico ajuda a dormir melhor, isso é um fato, mas não o exercício físico que é feito imediatamente antes de dormir. É melhor que se faça isso durante o dia e é melhor ainda que se faça isso logo no começo da manhã, tá? Então, outra coisa, durma, mas não se estresse. A gente precisa, sim, de um bom tempo para dormir. Agora, o próprio sono não deve ser um fator de estresse. A gente tem aí problemas de sono ao longo da nossa vida por causa das preocupações do dia a dia, dos obstáculos, dos desafios, de problemas que estão acontecendo. E se eventualmente você ficou sem dormir uma noite ou outra, isto não é o caso para que você se preocupe. E nem para que você fique, eu não dormi, eu preciso dormir. Então, recupere o seu sono assim que possível, tire algumas sonecas durante o dia. Mas, se o seu caso é de insônia crônica, a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, ok? Eu espero que você tenha aproveitado muito este vídeo, que você trabalhe na melhoria da qualidade do seu sono. Isto vai melhorar a sua performance e vai fazer com que você renda mais e tenha um corpo funcionando melhor. Eu espero que a gente possa avançar neste assunto. No material escrito, como eu disse, tem muito mais informação. Curta, compartilhe esse vídeo e assim que aparecer que o nosso próximo vídeo deste ciclo de estudos está disponível, já se inscreve para assistir, põe ali ativa o sininho e deixe seus comentários aqui, conta pra gente se você dorme bem, se você dorme que nem um bebê
Este é o objetivo de 90% da humanidade, ok? Então, fiquem bem e vamos ver aqui qual será o nosso próximo ciclo de estudos. Vamos lá.